Olá, bem-vindos a esta aula que vai abordar alguns exemplos sobre a regra da cadeia. Eu vou mais especificamente trabalhar com 4 exemplos, os primeiros dos quais eu retirei de uma lista de exercícios da USP, e o último eu tomei de tal forma a facilitar a exibição de uma técnica. As funções que eu gostaria de derivar são essas 4 aqui. A primeira se fará de forma extremamente rápida, porque é muito simples identificar qual é a função interna. A função que eu estava chamando na aula passada de u de x seria essa aqui no caso, x3 mais 2x. Então, f' de x vai ser 2 vezes a função u vezes a derivada da função interna, que é 3x2 mais 2. Pronto, essa daqui é a derivada desta função. Na segunda, nós temos algo do tipo e elevado a u. A derivada, portanto, vai ser a própria e elevado a u. E nós sabemos que, devido à regra da cadeia, nós temos de multiplicar por u', que neste caso é simplesmente 2. E as únicas que vão dar um pouquinho de trabalho são as duas próximas. Vamos lá, vamos derivar essa penúltima aqui. Primeiro que tudo, é conveniente observar que a derivada disso é derivada de uma soma de funções, que é, portanto, a soma de suas derivadas. Vamos nos ocupar primeiro dessa. É uma coisa do tipo e elevado a u. Então, sua derivada é e elevado a u vezes u'. Agora, a derivada da próxima é uma coisa no tipo seno de u, onde u é uma função de x. Vai ser a derivada de seno de u, que é cosseno de u, vezes a derivada com respeito a x da função interna dessa daqui. E essa é a derivação dessa função. Quanto à última, eu tomei de tal forma a exibir o fato de que muitas vezes é conveniente, antes de derivarmos, observarmos se não podemos reescrever a mesma expressão de maneira mais simples. Por exemplo, essa daqui, devido a propriedades do logaritmo, ao reescrevermos esse radical em forma de potência, nós nos lembramos que esse 1/2 ele pode passar para ali multiplicando. Isso provavelmente facilitaria o processo de derivação dessa função aqui. Por quê? Porque aqui nós teríamos eventualmente de fazer a derivação de uma função dentro de uma raiz quadrada, e dá para fazer, não há problema, mas aqui essa raiz não foi necessária, ela está aqui na forma de 1/2 aqui do lado. E a derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada dessa função. Resta, portanto, apenas que nós derivemos esta função aqui. Então vamos ver quem é f'. Vai ser 1/2 vezes a derivada deste logaritmo aqui. Por outro lado, vamos nos lembrar, se nós estivéssemos derivando tão somente log de x na base 3, sua derivada seria 1 sobre x ln de 3. No entanto, nós estamos derivando o log de uma função de x. E aí devemos usar a regra da cadeia, porque é uma composição de funções. Função logaritmo composta com a função x2 mais 1. Essa derivada, portanto, será 1 sobre u ln de 3 vezes u', que é 2x. Ou seja, isso aqui irá nos dar 1/2 de 2x sobre
x2 mais 1 ln de 3. E esse, portanto, é o resultado da derivação dessa função. Eu ressalto aqui, novamente, é importantíssimo, neste ponto, que se tente resolver uma grande bateria de exercícios que exijam o uso da regra da cadeia.